Para a gente poder responder as perguntas que a questão 2 levantou, nós primeiro precisamos saber qual a condutividade hidráulica saturada desse solo. Saturado porque foi feito um ensaio da equação de Darcy com o solo saturado. Então, de acordo com a questão 2, nós temos as seguintes informações: de que o comprimento do cilindro usado no ensaio é de 40 centímetros, sua área é de 100 centímetros quadrados, a água entra aqui e sai aqui, o tempo que ela demora para passar no sistema é 18 minutos, e o volume de água que passa nesse sistema em 18 minutos é de 0,0748 litros. Bom, para saber qual a condutividade saturada, nós vamos usar a equação de Darcy, que é a densidade do fluxo é igual a menos a condutividade saturada vezes o gradiente de potencial entre dois pontos, então ponto 2 menos ponto 1, dividido pelo comprimento desse cilindro. Nesse caso, a nossa variável de interesse é essa condutividade hidráulica saturada. E nós só temos o comprimento do sistema. Nós precisamos descobrir o Q e o potencial de água nesse sistema para poder isolar a variável K e calcular ela depois. Então, para descobrir essa variável aqui da densidade de fluxo, nós usamos a fórmula volume dividido pela área vezes o tempo. A área está em centímetros quadrados, tempo em minutos, volume em litros. Nós precisamos passar esse volume aqui para centímetros cúbicos para poder colocar na fórmula e cortar com essa unidade da área. Então, 1 litro é 1000 centímetros cúbicos. 0,0748 litros é X. X vai ser igual a 74,8 centímetros cúbicos. Agora, nós podemos colocar na fórmula. Então, densidade de fluxo vai ser 74,8 dividido por 100 vezes 18. Isso vai dar uma densidade de fluxo de 0,04 centímetros por minuto. Já o potencial da água no solo, nesse caso, o solo está saturado, então não tem potencial matricial. Nós temos apenas a diferença de altura em relação ao nível de referência entre dois pontos. Então, nós vamos usar o potencial gravitacional. No ponto 1, digamos aqui, que é onde a água entra, e o ponto 2, onde a água sai. Essa é a diferença de potencial que a gente precisa saber. Então, no ponto 1, o potencial no ponto 1 vai ser igual a 70 centímetros, porque o nível de referência está aqui, nosso ponto de interesse está acima do nível de referência, então é positivo só a diferença de altura, 70 centímetros. Aqui, o potencial do ponto 2 também é positivo, porque está acima do nível de referência. O nível de referência está aqui e o nosso ponto 2 está aqui. Como é potencial gravitacional, é só a altura relacionada. Então, esse é o potencial de cada um dos pontos. A diferença vai ser, isso aqui vai ser 55 menos 70, que é igual a menos 15. Então, agora nós já temos a densidade de fluxo, o comprimento e o gradiente e a diferença de potencial. Nós podemos calcular o K. Colocando aqui na fórmula, então, 0,04 vai ser igual a menos a condutividade hidráulica saturada, vezes 15 dividido por 40. Resolvendo essa fórmula, nós temos que 0,04 é igual a menos K vezes menos 0,375.
Isolando K, vamos ter uma condutividade saturada de 0,106 centímetros por minuto. Centímetros por quê? Todas as outras unidades estavam em centímetros, comprimento, densidade de fluxo em centímetros por minuto. Então, aqui também continua centímetros por minuto. Para converter isso para milímetros por hora, como foi perguntado, nós temos que multiplicar esse 0,106 por 10 e depois multiplicar por 60 para fechar as horas. Então, de centímetros para milímetros, multiplicamos por 10 para passar para milímetros. E multiplicamos por 60 para passar para 1 hora, porque 1 hora tem 60 minutos e 10 milímetros correspondem a 1 centímetro. Então, nossa K saturada vai ser igual a 63,6 milímetros por hora, que é aproximadamente 64 milímetros por hora. Bom, depois que nós descobrimos a K saturada para as duas áreas, que corresponde a 64 milímetros por hora, a gente pode responder a primeira pergunta, que é qual a quantidade máxima de água que podemos aplicar de irrigação sem que haja risco de saturação do solo e escorrimento superficial de água. Então, a K saturada digamos que o solo está aqui, é a quantidade de água que vai infiltrando no solo, o quanto cabe no solo, digamos assim. Então, em 1 hora, esse solo fica saturado com 64 milímetros. Se chovesse 1 hora, 64 milímetros já tornaria esse solo saturado. Assim, o valor máximo de água que a gente pode aplicar na irrigação é igual ao valor da K saturada. Esse é o máximo, é a quantidade máxima de água que a gente pode aplicar por irrigação. Máximo de água que pode ser aplicado na irrigação. Se a gente ultrapassar essa K saturada, digamos que colocássemos 80 milímetros por hora, 64 milímetros iam passar e iam ficar no solo. E os outros 16 milímetros que iam sobrar, iria ficar acima do solo, iria criar uma lâmina d'água que esses 16 milímetros não conseguiram infiltrar no solo. Então, essa água aqui em cima, essa lâmina d'água, daí no caso que teria 16 milímetros, pode trazer problemas de escoamento superficial da água, erosão do solo e essas coisas assim. A segunda pergunta da questão 2 quer saber por que tem uma diferença de infiltração de água no início e depois de um determinado tempo para as duas áreas, sabendo que o solo é o mesmo, e quais os motivos que podem explicar esse comportamento. Se a gente observar o gráfico aqui, mostrado anteriormente, nós podemos ver que a infiltração na área 1 no início é bem maior do que a infiltração na área 2. E isso mesmo o solo sendo o mesmo. E aí alguns fatores, como textura, umidade inicial, estrutura, porosidade e grau de compactação, podem ajudar a explicar essa diferença de comportamento. No caso, a textura como é o solo mesmo, a textura vai ser a mesma. A gente infere, então, do enunciado que a textura é a mesma. Mas a textura influencia também na estrutura e na porosidade do solo. Solos argilosos possuem uma maior quantidade de microporos em relação a macroporos, né? Tem mais microporos do que macroporos, se comparar com solos arenosos. Solos arenosos, por sua vez, têm mais macroporos, lembrando que os microporos são os responsáveis pela retenção de água e os macroporos pela infiltração de água. Então, solos arenosos vão ter uma infiltração relativamente mais rápida e maior, porque tem mais macroporos. A continuidade desses poros
a estrutura, a geometria desses poros também influencia. Se os poros são contínuos, se eles estão, digamos, quebrados e a água, digamos um poro aqui assim, ou um poro assim, a água consegue infiltrar aqui muito mais rapidamente do que num poro, digamos, dessa geometria. Outro fator que também pode influenciar é a umidade inicial do solo. Se um solo está mais seco, a taxa de infiltração é maior no início do que se comparar com o solo que já estava mais úmido, porque o potencial matricial não é tão negativo, não é tão elevado se comparar com o solo mais seco. E o grau de compactação, um solo compactado, né? No caso, a compactação ela reduz os macroporos, ela destrói esses macroporos. E são os macroporos responsáveis pela infiltração de água. Se eles estão destruídos, quanto mais compactado um solo, mais difícil a infiltração de água. E menor a taxa de infiltração, mais devagar a água vai infiltrando no solo. Nesse caso, a textura não é um fator, digamos assim, que pode explicar 100% o comportamento entre as duas áreas, mas os outros fatores de umidade, estrutura, porosidade, grau de compactação podem servir para explicar esse comportamento que nos foi apresentado no gráfico.